Pergunta. Quem já estudou aqui alguma vez na vida programação paralela e concorrente? Não? Você? Só você? Sistemas operacionais não vê isso, não? Não? Vê? Mas sistemas operacionais só fala de concorrência, né? E paralelismo, mas não mostra programação, ou mostra programação. Em Python, em Java, não? Oi? Fala sobre System Calls? Legal. Tá. Note, isso aqui não é um curso de programação paralela e concorrente. Mas como um dos paradigmas que eu falei que iria mencionar, iria trabalhar no plano, envolve isso, a gente vai falar um pouco sobre o assunto e falar como um paradigma pode se configurar a partir desse princípio de paralelo e concorrente, tá? Então vamos ver o quanto vocês conhecem do texto. Não vale olhar o próximo slide, hein? Sem roubar, sem roubar. Qual é a diferença entre paralelo e concorrente? Quem dá mais? Quem dá mais? Em sistema operacional vocês estudaram, fala. Certo, é isso mesmo. Então a ideia básica é o seguinte. Concorrente significa gerenciar múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Então você gerencia, né? Pode ser feito com time sharing. Todo mundo sabe o que é time sharing? Estudaram isso em sistemas operacionais? Não? Vocês não viram time sharing? Hã? Vocês estão estudando agora? Não? Fala o que é time sharing. Hã? Time sharing. Quem sabe me dizer o que é time sharing? Não? Cada tarefa vai compartilhar um tempo. Então vamos pensar assim. Eu tenho 5 programas que querem executar um loop. E eu quero executá-los de forma concorrente. Note, não é paralela, é concorrente. Tá? Concorrente significa que eu vou gerenciar isso, mas não necessariamente eles vão estar realmente em paralelo. Então, o time sharing funciona assim, o processador dedica um pouco de tempo para essa, dedica um pouco de tempo para essa, dedica um pouco de tempo para essa, aí vai para cá de novo. É por isso que ele vai pegar o tempo dele e vai dividir. O sharing é compartilhado. Aí um pouco para essa, um pouco para essa, volta para a primeira. Um pouco para essa, Só que ele faz isso tão rápido que a impressão de quem está olhando é que as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Tá certo? Então, a sua máquina, o tempo todo, está fazendo time sharing. Por que o tempo todo está fazendo time sharing? Ah, ele tem que renderizar a tela, ele tem que ver se você clicou no botão ao mesmo tempo ele tem que ver se você está recebendo uma mensagem pela rede para atualizar a tela, ao mesmo tempo ele tem que ver se você tem conexão de rede, ao mesmo tempo ele tem que ver qual foi o background que você escolheu para mostrar na tela. Tudo acontece de forma concorrente, certo? Então, para resolver isso, o processador ele pode fazer. Bom, quando eu digo pode, significa o quê? Vamos ver o que é paralelo. Então, paralelo significa literalmente executar ao mesmo tempo. Literalmente. Isso só é possível se você tiver mais de um core ou mais de um processador. Vamos lá, gente. Isso vocês têm que saber. Qual é a diferença entre mais de um core e mais de um processador? Vocês precisam saber isso. Não? Quando vocês vão comprar computador? Que você vê lá tantos cores. Isso quer dizer o quê? Vocês sabem? Sim, quantos núcleos? Mas o que esses núcleos querem dizer?
É como se fosse... mas você entendeu certo. É como se fossem pequenas unidades de processamento paralelo dentro de um processador maior. Então, no processador maior, ele consegue pegar coisas que deveriam ser executadas sequencialmente e dar um split nos pipes de execução e fazer literalmente em paralelo. Então, quando você tem um processador com muitos cores, certo? Você consegue fazer processamento paralelo real, certo? Uma outra coisa que faz processamento altamente paralelo, o que que é? Vamos ver se alguém sabe me falar. GPU. A GPU, ela é um conceito completamente diferente, ela é como se fossem vários, né? E isso foi uma aposta que foi feita há muitos anos atrás e que hoje está fazendo a NVIDIA ser uma das empresas mais valiosas do mundo, né? Há muito tempo atrás, o que que se pensou? Ora, para desenhar gráficos na tela, e é por isso que nasceu com o nome de GPU, Graphic Processing Unit, né? Para desenhar gráficos na tela, desenhar um polígonozinho, eu não preciso de um puta processador para desenhar um polígono. Eu posso ter um processadorzinho muito elementar, muito simplório para desenhar um polígono. Agora imagina que ao invés de fazer um mega processador, só um power, tipo um Intel, eu vou fazer um processadorzinho estupidamente simples, mas num único chip eu vou colocar uma porrada para trabalhar em paralelo. Tá certo? E é uma porrada mesmo. Alguém sabe os últimos números de quantos paralelos tem numa GPU? Ninguém está por dentro? Eu também não estou, não. Isso aí eu já não estou por dentro. Mas é muita coisa. Você tem vários pequenos processadores em paralelo. Tá? 3.840. Então você imagina que você vai comprar uma única GPU e dentro dela você tem 3.840 pequenos processadores. Esses processadores eles são mais simples do que um processador da CPU, do Intel, por exemplo. Só que como são muitos em paralelo, eles conseguem fazer coisas de fato em paralelo. Por que que vocês acham que isso é bom para machine learning? Vamos lá. É só porque tem que fazer muito processamento? As tarefas não são sequenciais. Uma rede neural, se você estudar, ela é uma rede de conexões paralelas. Se você botar numa CPU, a CPU vai ter que fazer time sharing. Vai ter que pegar cada neurônio, você. Se você tem uma GPU, ele vai pegar esses neurônios que literalmente estão em paralelo e vai jogar em paralelo e vai executar. É por isso que a GPU é muito mais rápida. E é por isso que o nosso cérebro é tão rápido. Porque o nosso cérebro é todo paralelo. Os neurônios processam em paralelo. Não tem execução de instrução em série no nosso cérebro. Tá certo? Tanto que estão começando a se criar novas. Existe a TPU. Já ouviram falar da TPU? Tensor Processing Unit. Ela é o quê? Porque a GPU é uma adaptação. Ela foi criada para gráficos e a gente usa para machine learning. A TPU foi criada para machine learning. Isso tudo, gente, vocês deviam ter na ponta da língua. Vocês não vão ver isso no curso de graduação, porque essas coisas estão nascendo na medida que vocês estão fazendo o curso de graduação. Tá? Mas vocês têm que se atualizar, tá certo? Eu sei disso como? Lendo. Como é que eu sei que existe TPU? Eu nunca vi isso em curso nenhum. Eu lendo, você tem que ler, aí você tem que entender. Você tem que fazer isso, tá? Senão vocês ficam para trás. Tá, então, processamento paralelo e concorrente é mais do que nunca importante. Tá certo? Eu vou te pedir outro favor, ou então você vai me emprestar o teu. O meu pedaço de... Não veio. Ou então a gente faz um sharing. Quando a bateria estiver acabando, você me empresta.
faz um sharing. Eu ainda tenho bateria. Eu vou olhando aqui. Tá? Bom, ok? Todo mundo entendeu isso? E é por isso que paralelismo é importante, gente. Hoje em dia, toda a programação está indo em direção a processamento paralelo. Quem quer trabalhar com LLM já sabe. Se você não tiver uma GPU muito boa, melhor nem usar. Tá? Melhor nem usar porque a máquina não vai conseguir. Quer dizer, você pode usar as mais simples, né? Se você usar um Olhama da vida, não sei se você sabe o que é Olhama, dá para usar as mais simples, mas tá. Então aí existe o conceito de multiprocessamento e multitarefa. Multiprocessamento é você ter mais de um processador, ou core, envolvido, tá certo? E aí você executa realmente paralelo. Se você faz multitarefa, você executa várias tarefas e aí você tem que fazer time sharing, tá certo? É muito importante vocês entenderem que quando a gente fala de concorrência, concorrência não exclui paralelismo. Ou seja, concorrência pode ou não ser paralelo, certo? Você pode ter coisas concorrentes que você decide colocar em paralelo ou que você vai ter que fazer sequenciado, tá certo? Paralelismo pode ser usado para concorrência. É como a gente disser o seguinte, tudo que é paralelo pode ser concorrente, mas nem tudo que é concorrente é paralelo, tá certo? Bom, agora vocês vão ter que entender isso aqui, porque vocês vão ter que entender o paradigma que eu vou mostrar para vocês. Então, a única forma de entender o paradigma é entender esses conceitos. Existe uma diferença entre thread e processo. Tá? Alguém sabe dizer a diferença entre thread e processo? Está escrito aí, né? Não? Então, a ideia de processo, ela vem lá do sistema operacional. Tá? Ela vem do sistema operacional. Então, a ideia do processo do sistema operacional é que é uma coisa autocontida que está sendo executada ali, separada. Tá certo? E a comunicação entre dois processos do sistema operacional não é, digamos assim, à la vão ter. Você sai trocando coisa na memória, nem nada. Você tem que fazer comunicações como, por exemplo, o que eles chamam de Inter-Process Communication, tá? Pipe, socket, a depender do sistema operacional que você tiver, existem técnicas controladas de fazer a comunicação entre os processos, tá certo? A thread poderia ser considerada uma forma de processo lightweight. O que quer dizer isso? Quer dizer que é um tipo de processo que foi criado, geralmente, para dividir as coisas que estão acontecendo dentro da sua linguagem de programação. Então, linguagens como Java e Python têm o conceito de thread. Vocês chegaram a usar thread em Python? Não? Vão usar hoje. Vamos usar hoje. Bom, vamos lá. Por que a gente diferencia? Porque como a thread, ela é uma coisa, é uma forma de executar coisas independentes dentro do seu programa, ela exige menos recurso, porque você não vai pedir para o sistema operacional criar todo um ambiente de processo separado para o seu processo rodar de forma independente. Você consegue fazer isso dentro do seu programa. Dentro do seu programa, você pode dizer para ele, querido programa, eu quero que isso rode de forma concorrente a isso. Note, eu estou usando a palavra concorrente por quê? Porque depois a sua linguagem vai decidir se ela consegue ou não rodar em paralelo. Você vai falar concorrente, que você quer dizer, a minha intenção é que as duas coisas vão acontecendo concorrentemente. E aí a linguagem ela vai organizar para as coisas irem concorrentes. E se você tiver mais de um core, se você tiver ou mais de um processador, e a depender das características do código que você escreveu, ele vai colocar em paralelo. Aí tem várias questões de processamento concorrente paralelo, que eu não vou falar aqui, porque isso é um curso inteiro de um semestre, tá certo? Então não dá para dar um curso de um semestre numa aula. E também, do ponto de vista do paradigma, isso não é tão importante, tá?
Então, o Java, aqui eu tenho um exemplo do Java, porque eu reaproveitei uns slides meus do Java, né? E eu acho que essa referência é do Java, mas isso vale para o Python, né? Você vai ter pelo menos uma thread, que é a sua thread principal, e aí depois você pode criar outras threads. Tudo bem? Então vamos começar daqui a pouco a brincar com isso, tá? Então, a gente vai estudar concorrência em Python primeiro. Por que a gente vai ver primeiro em Python, se a gente está falando de paradigmas? Porque eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a linguagem não é pensada para trabalhar de forma concorrente ou paralela. O que pode acontecer, quais são os problemas. E aí eu vou apresentar para vocês uma linguagem chamada Erlang, que foi criada para ser trabalhada de forma paralela e concorrente. E aí a gente vai entender as diferenças e o que uma tem e o que a outra não tem, certo? Então, vocês podem, eu não sei se vamos ver se o notebook vai compilar agora, eu acho. Mas deixa eu ver. GitHub, Tantanque, Program to Learn. Tá? Tentem ver, mas usem esse last version available. Senão ele não vai achar o que a gente fez, certo? Tentem abrir aí. Tá? Vamos ver se ele abre. Então, o que a gente vai ver aqui é como é que a gente, em Python, escreve código para duas coisas funcionarem de forma concorrente. Então, eu quero que uma coisa aconteça aqui e a outra aconteça de forma concorrente e o Python gerencie para mim. Faça o time sharing para mim, certo? Como se a impressão que vai dar é que elas estão sendo executadas em paralelo. No mundo real, elas só serão executadas em paralelo se você tiver mais de um core ou mais de um processador e o Python entender que dá para fazer isso, tá certo? A gente vai ver que no caso do Python especificamente, por causa da máquina virtual dele, ele nem sempre faz isso, ou muitas vezes não faz isso. Você tem que apelar para recursos muito especiais para ele fazer isso, tá? Bom, ele vai buildar aqui. Então eu vou fazer o seguinte, já que eu não tinha pensado nesse negócio, ele está buildando, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou abrir aqui no meu, primeiro, e vou analisar aqui com vocês. Se vocês quiserem acompanhar o código enquanto ele está buildando a máquina, basta vocês entrarem aqui na pasta paralel, tá? E abrir esse cara aqui só para visualizar, tá? Enquanto o binder está montando, tudo bem? Aí vocês vão vendo aqui, eu vou mostrar aqui no slide para vocês. No slide não, no notebook. Tá. Então vamos lá. Então esse é um código em Python que trabalha com processamento concorrente, certo? Uma das coisas que você aprende quando você estuda processamento concorrente, novamente, esse é o curso de um semestre inteiro, é que a melhor forma de você não ter problemas é você não dar uma de louco. Tipo, eu vou abrir minhas threads e vou fazer do jeito que eu quero. Não é assim, tá? Processamento concorrente é muito complexo. Inclusive aqui na Unicamp tem uma disciplina muito boa chamada computação distribuída, né? E aí você passa o semestre inteiro estudando tudo que pode dar errado quando você tenta fazer as coisas em paralelo ou de forma concorrente, tá certo? É realmente um semestre inteiro, né? E aí tem várias teorias, várias formas de resolver os problemas, Então vocês estão vendo que não é uma questão que eu vou resolver aqui numa aula. Mas eu vou mostrar um pattern
de construção de processamento concorrente que é clássico, que é chamado modelo produtor-consumidor. O modelo produtor-consumidor é assim, tem um cara que produz alguma coisa. Isso depois vocês vão ver que é muito parecido com alguma coisa que vocês já viram na aula passada, tá certo? Que é aquela agora do Publish Subscribe, tá? E isso vai estar ligado com o Erlang, que vai usar mensagens, enfim, tá tudo planejado, tá tudo dominado aqui, faz parte do plano. Então o produtor, o que o produtor faz? Ele vai produzindo coisas, tufo, tufo, tufo. E o que o consumidor faz? O consumidor vai recebendo essas coisas e vai consumindo. Tudo bem? Então esse é o chamado modelo produtor-consumidor, tá? Então vamos ver como é que funciona um modelo produtor-consumidor bem fácil aqui, tá? Primeiro, eu criei uma função que eu chamo de produtor, tá? Vamos estudar essa função. Então essa função, ela faz um loop, né, de 10 iterações, tudo bem? Ela vai mostrar na tela, olha, eu estou no item tal, não é? Ela vai colocar, isso aqui, na verdade, ela põe nessa variável, eu estou no item tal, não é isso? Ela vai colocar num buffer, né? O meu buffer ali é uma fila, tá? Ela vai colocar num buffer o item que ela está produzindo, aqui é um exemplo simples, tá, gente? O que ela está produzindo? Ela está produzindo um negócio que é a palavra item com um número. Item 0, item 1, item 2. É isso que ela está produzindo e ela está colocando na fila. E ela está colocando na fila para quê? Para o consumidor consumir do outro lado. Tudo bem? Aí ele fala, olha, depois que ele pôs na fila, eu falo, olha, eu produzi esse item já, tá? E aí ele dá um sleep. Tá, o que é a função sleep? A função sleep, ela é... Deixa eu... Não é aqui não. Aí, cadê meu slide? É que eu mudei para cá, né? Aqui já abriu o Jupyter, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem entrar em Parallel e podem abrir isso no Jupyter, que aí eu acho que é melhor, que aí vocês podem rodar, se vocês quiserem, tá? Cadê? Eu estava aqui. Então, vamos lá. O que é o sleep? O sleep é uma função que dá uma pausa na execução, tá? Nesse caso, o que eu estou fazendo é dando uma pausa artificial para que o processador possa fazer o time sharing. Eu estou forçando o time sharing. Porque o que acontece? Se esse processo aqui pede para dar uma pausa, o processador, bom, você quer dormir? Então dorme, eu vou atender o outro. Então ele vai mudar o processo para o outro. Tudo bem? Eu estou forçando isso. Não é que isso seja necessário ser feito. Eu estou forçando só para mostrar para vocês a brincadeira do produtor-consumidor. Certo? Aí eu dei uma pausa. Tá. E aí, depois que ele terminar o loop de 10, ele vai pôr na fila um known. E esse known é um combinado para dizer, olha, não tenho mais nada, encerrei, vamos parar por aqui. Tudo bem? Bom, aí tem o consumidor, tá? O consumidor, ele faz o quê? Ele vai ficar vendo se tem coisa na fila, certo? E enquanto tiver coisa na fila, ele vai fazer alguma coisa com isso, tá certo? Então vamos lá, o que ele faz? Primeiro, vocês estão vendo que ele tem um loop infinito aqui, tá vendo? While true, então ele vai ficar num loop infinito. Aí ele faz assim, vai no buffer e tenta
pegar alguma coisa, tá? Então ele vai dar um buffer get, tá? Esse buffer get, ele vai ser bloqueante, no sentido de que ele vai aguardar ter alguma coisa no buffer para receber, certo? Aí, quando ele pega alguma coisa do buffer, ele testa, isso que eu peguei é known? Se for known, você lembra que ele combinou com o produtor que o known é o sinal para encerrar o processamento, não é isso? Então é known e eu paro, tudo bem? Se não for known, eu paro, quer dizer, eu quebro o loop, tá vendo? Se não for known, eu imprimo, eu consumi esse item e dou um sleep, tá? Esse sleep, novamente, é um sleep artificial para quê? Para devolver para o outro processo, para ficar fazendo time sharing, só para ficar bacaninha, assim, um põe, um tira, vai ficar um negócio bacaninha, ele dá esse sleep que ele força o processador a trocar para o outro. Tudo bem? Todo mundo entendeu mais ou menos como é que funciona? Aí vocês estão vendo, vocês estão percebendo, e isso é muito importante, que em nenhum momento eu explicitamente chamo o outro. O produtor está funcionando sozinho como se só fosse ele, concorda? O consumidor está funcionando sozinho como se só fosse ele, tá? Então, na verdade, o produtor, em momento nenhum, explicitamente chama o consumidor, em momento nenhum, tá? E nem o consumidor, em momento nenhum, chama o produtor. Eles simplesmente estão fazendo o trabalho deles num processo multithread e na medida que um põe na fila, o outro pega. Um põe na fila, o outro pega. Um põe na fila, o outro pega e assim por diante, tá? Todo mundo entendeu? Bom, aí vem esse threading thread. O que é o threading thread? É a criação de uma thread. O que é a criação de uma thread? Note, preste atenção. Eu coloco o target e eu coloco a função que vai executar a thread. Eu vou colocar a função que executa a thread. O que o processador vai fazer? Ele vai criar um processo, uma thread independente e vai ficar rodando esse cara. Então, como esse cara é independente, é separado, ele não bloqueia, ele não para aqui. Ele continua a execução, porque ele criou esse processo, deixou esse processo rodando e segue aqui. Todo mundo entende isso? Tá claro? É fácil de entender o que ele fez aqui? Esse aqui, ele fez a mesma coisa, só que agora com a função consumidor, tá? Então o que ele fez? Ele criou essas duas threads, elas estão lá. Só que elas ainda não começaram a rodar. Não começaram. Elas começam quando eu dou o start, tá? Quando eu dou start, elas começam, tá? As duas começam, certo? Então as threads começam e vão executando. Agora as threads estão executando em paralelo, tudo bem? Em paralelo não, desculpa. De forma concorrente. Se eu tiver dois cores, pode ser que elas estejam sendo executadas paralelamente, tá? O pode ser, vocês vão entender daqui a pouco, tá? Tudo bem? Certo? Bom. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que eu tenho 3 threads. Por que eu tenho 3 threads? O programa principal é uma thread. Então, o principal é uma thread e tenho 2 threads, certo? Se o programa principal terminar, se a thread do programa principal terminar, tudo termina. Ou seja, mas tinha uma thread rodando. Já era, certo? Para evitar isso, você usa um comando chamado join, certo? O que é o join? O join, está aqui no slide, tá? É uma coisa do tipo, pare e espere eu terminar. Aguarde eu terminar, ou seja, não vá adiante enquanto eu não terminar.
É um ponto de join, que a gente chama, um ponto de junção. Naquele ponto, eu vou esperar aquela thread. Eu digo qual é a thread e eu dou o ponto de junção, tá? Tudo bem. Aí, vamos ver aqui o que está acontecendo aqui. Vocês podem olhar até aqui, se vocês quiserem. Ó. Aqui ele está dizendo assim, olha, nesse ponto, aguarde o T1 terminar. Ele vai aguardar. Tá certo? Ah, terminou. Agora aguarde o T2 terminar. Terminou? Agora você pode terminar o programa. Então, na verdade, esses dois joins estão fazendo o quê? Estão dizendo para a thread principal, espere as outras duas threads terminarem. Note, o join, ele pode ser de qualquer thread para qualquer thread. Uma thread X pode esperar uma thread Y terminar. Aqui é a thread principal, que é o programa principal, esperando as outras duas terminarem. Mas eu posso fazer isso entre threads também. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Agora, vamos dar um play, e aí vocês vão ver ela executando. Tá certo? E aí vocês vão ver ela executando aqui, ó. Produtos consumem, produz. Aí o que vocês percebem? Olha, o time sharing, ele não é preditivo, tá, gente? Então você não vai garantir que é sempre um producer e um consumer. Você tá vendo que eles vão ali meio que se intercalando de uma forma meio arbitrária ali, tá certo? Então ele não é preditivo. E quando você faz um programa concorrente, você tem que tomar cuidado com isso. Vocês não podem achar que ele vai fazer esse depois esse. Ele não tem nenhuma regra, tá certo? É por isso que programação concorrente leva um semestre inteiro para vocês estudarem, porque quando você quer fazer duas coisas meio que, para aí, espera por mim, não sei o quê, você tem que usar um sistema de sinalização. Aí uma manda o sinal para outra, segura aí, tô indo aqui, não, agora vem, não, agora vai, para, e aí vai fazendo assim, certo? Então, é isso. Exercício para vocês fazerem agora. Tá certo? Exercício para vocês fazerem agora. Eu quero que vocês coloquem uma terceira thread também consumindo dados da fila. De tal maneira que alguns vão ser lidos pela thread 2 e alguns vão ser lidos pela thread 3. Tudo bem? E aí a thread tem que dizer, eu sou a thread tal. Chamem de A e B se vocês quiserem. Eu sou a thread A. Aí ele mostra o que ele consumiu. Eu sou a thread B. Para a gente ver, na hora que o produtor entregar, quem foi que consumiu. Vocês entenderam? Então eu tenho um produtor e um consumidor, não é isso? Eu quero um produtor e dois consumidores. Certo? Mas os consumidores vão consumir da mesma fila? Da mesma fila. Aí vai acontecer o quê? Quem pegar primeiro leva. É assim. Certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu o que é para fazer? Oi. Hã? Certo. Sim. É para você alterar isso aí, e eu quero uma thread 3, certo? Que ela é a 3. Essa é uma boa pergunta. Como é que você vai saber que ela é a 3, né? Você pode fazer da mesma forma que a gente... Só para não complicar muito, tá? Você pode fazer da mesma forma que a gente fez com o buffer. Você cria uma variável global ali, compartilhada, tá certo?
E aí, essa variável global compartilhada, ela vai ter o número do consumidor. Ela começa com 1, aí o cara pega o número e soma mais 1. Aí o próximo que pegar vai pegar o 2. Entendeu? Na verdade, eu estou explicando para vocês da pior forma possível, porque isso vai servir para o debate que a gente vai fazer logo depois disso. Todo mundo entendeu? Vocês entenderam a pergunta dela? Você pode criar outra função. É porque ela cria... Não, o que ele está falando é você pegar o consumer, criar consumer 1 e criar consumer 2. Seria a forma trivial de fazer isso. Pode, se quiser fazer assim. Eu prefiro com a variável, mas pode ser assim também. Se a mesma thread consumir os resíduos. Hã? Se a mesma thread consumia os resíduos. Desse jeito que você falou, da variável global. Isso é uma das vezes, e a mesma thread fala que é duas threads diferentes. Não, isso... olha a pergunta dele, isso é muito importante. A mesma... Imagina que eu criei uma variável global para dizer quem sou eu. Não é isso? Aí você vai dizer, a mesma variável vai pegar 2 vezes esse valor. Isso não vai acontecer pelo seguinte, presta atenção, porque isso é muito importante, isso é uma confusão comum em threads, tá certo? Ele só repete dentro da thread o que você mandar ele repetir. Por exemplo, isso aqui está repetindo porque você botou um for, tá certo? Mas se eu fizer uma instrução antes desse while, ela só vai executar uma vez naquela thread. Ela não vai executar mais de uma vez, tá certo? Então, quando a thread entrar, ele vai pegar o valor, eu sou a thread tal, e só uma vez. Se não tem repetição, ele não faz mais de uma vez. Tá certo? É porque, na verdade, o que você está confundindo, e que isso é a questão, é que como o processador faz time sharing, você acha que o processador fica chamando várias vezes essa função, mas não é isso que ele faz. Tá certo? Não é isso. Essa função, ela só vai ser executada uma vez, só que num ambiente independente dela lá. E esse time sharing, ele é transparente, você não está vendo ele. Né? Para a thread, é como se ela estivesse sendo executada de forma independente. Esse é o ideal. Tá certo? Ela não sabe que existe outra coisa. Tudo bem? Você entendeu? Então ele só vai pegar esse valor da variável uma vez. Eu acho que essa solução da variável é melhor porque vocês começam a pensar nessas coisas que são importantes. Você entendeu a pergunta dele? Entendeu? Tudo certo? Conseguiu aí? Mais ou menos? Mais para mais ou mais para menos? Deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos ver qual foi a minha solução. Então, eu criei... ainda não está, peraí. Eu dei o freeze. Eu criei uma variável nConsumer e inicializei com 1. É uma variável, vamos chamar assim, global. Tá certo? Note, gente, isso aqui é só didático. Isso aqui não é prática de programação. Essa prática que eu estou usando é a pior que qualquer um pode usar. Tá? É só para ilustrar. Tudo bem? No consumer, eu falei que o nConsumer é global, tá? E aí, eu criei um local consumer, né? Que seria o número meu local, tá certo? Porque o global vai ficar mudando, concorda? Então eu faço uma cópia local dele, né? Então eu digo que o local consumer é nConsumer e aí eu somo 1 no nConsumer. Tudo bem? Eu não sei se vocês fizeram assim. Alguém fez assim? Ninguém? Não? Vocês fizeram como? Duplicaram o método. Passou por parâmetro. Boa. Também poderia ser. Você poderia passar por parâmetro. Tá? Na hora que você chama ali o thread em thread, né? Você pode colocar um parâmetro. É outra possibilidade. Melhor do que essa, inclusive. Tá? É que eu não queria entrar nessa história de passar parâmetro na thread, mas no final eu estou achando que a sua solução é melhor. É mais simples do que essa até, né? E mais correta. Tá?
Aí, na impressão, eu digo assim, olha, eu consumido por... Aí eu boto quem foi que consumiu e o item. Tudo bem? Bom, e é só isso. Aí eu vou criar a thread 3, que é consumer, e eu tenho que colocar start nela e join nela. Certo? E aí pronto, olha. Vocês vão ver o comportamento, ó. Produziu item 0, quem consumiu foi o 1. Na verdade seria melhor até A e B, né? E se fosse por parâmetro, dava para fazer A e B, né? Produziu o item 1, consumiu, o 2 consumiu ele. Produziu o item 2, aí o 1 consumiu, tá vendo? Então, ele vai intercalando quem consome, quem produz e quem consome o item. Pegou ali a solução, entendeu? Dá para fazer com parâmetro também, tá? Com parâmetro, vamos fazer com parâmetro, vamos lá. Como é que seria com parâmetro, gente? Eu não vou precisar desse cara global, tá? Eu vou tirar esse global, eu vou tirar todo esse cara aqui. Aí, aqui eu recebo um parâmetro, nConsumer, por exemplo. Pode ser um parâmetro, tudo bem? Que eu vou mostrar aqui. Aqui, como é que eu passo o parâmetro? Eu boto uma... Isso aí eu não sei, não fiz, já tenho tempo. Você bota uma vírgula, como é que você passa o parâmetro? Você cria uma lambda, você cria uma função lambda e chama a função lambda, é isso? Nossa. Como é que é? Espera aí. Lambda. Ah, embaixo, tem razão. Porque o produto você não precisa. Lambda. Entendi. Aí eu vou botar aqui, por exemplo, eu estou chamando, eu não vou nem colocar como N, eu não vou chamar de N, não. Isso aqui N pode ser nome também, né? Lambda. Consumer B. Certo? Esse negócio de ficar usando lambda em linguagem que não é funcional, não é muito minha praia, não. Mas eu acho que é ok, legal. Aqui vai ser consumer name. Eu vou dar consumer name que fica mais didático. Certo? Consumer name. Todo mundo entendeu o que foi feito aqui? Então ele criou um lambda que chama a função com o parâmetro, tá certo? E vai virar o target, tá? E aí ele passa o parâmetro. Então, o resto é igual, tá? Essa é a forma... vamos ver se não vai dar erro. Onde é que está ele? Eu fiz alguma bobagem. O que eu fiz errado? Deixa eu ver. Não, esse aqui é o... Peraí. Eu mandei executar o cara diferente. Era para executar esse aqui. Olha lá. Funcionou, tá vendo? Consumed by A, item A. Consumed by B, consumed by A, consumed by B. E assim vai. Tudo bem? Tá certo? Tudo bem até aí? Agora, vocês têm outra tarefa. Que é o seguinte. Vocês vão olhar esse próximo programa que eu coloquei aí. Tá? Vocês vão olhar esse programa aqui, ó. Tá? E aí, num campo, porque vocês vão me mandar esse notebook, tá, gente? Então não esqueçam de salvar ele, tá?
criem um campo abaixo desse cara e eu quero que vocês me digam o que esse código faz. Tá certo? Então vocês vão olhar esse código aqui e vão me dizer o que ele faz. Tudo bem? E diz aí, o que faz esse programa? Me digam aí. Vocês já viram, né? Mas eu quero que vocês me expliquem, ele faz o quê? É isso? É isso? É, né? Tá. Então essa parte é fácil. Então não precisa escrever que vocês já viram. Mas o que vocês vão escrever é o que pode dar errado. Tem alguma coisa que pode dar errado. Tá certo? Tem alguma coisa que pode dar errado. A pergunta é o que pode dar errado. Então abra um campo aí e tentem escrever o que pode dar errado. O que vocês acham que pode dar errado? A questão é, tem alguma coisa que pode dar errado? Tem. Tem uma coisa que pode dar muito errado. É um problema clássico de paralelismo. E é por isso é toda a base para a gente entender o paradigma que eu vou mostrar daqui a pouco. Então a questão é, o que pode dar errado? Certo? Escrevam aí. Vocês, o que pode dar errado? Quero ouvir de vocês. Você chegou bem perto, você só precisa refinar essa explicação. É aí que está o problema, mas exatamente qual? Quem faz banco de dados aqui? Quem? Hã? Isso, boa. Isso, você fez banco de dados? Não. Isso é um problema clássico de banco de dados. A minha aula de banco de dados, inclusive eu dei uma aula para o Emanuel esse semestre que eu mostrei exatamente isso. O que é o problema aí? É o que a gente chama de gravação perdida. Tá? O que é uma gravação perdida? A gente vê aquela instrução counter mais igual a 1 como se fosse uma instrução só. Mas no mundo real, ela não é só uma instrução. São 3 instruções e aqui está escrito justamente para vocês saberem disso, certo? A primeira instrução é ele ler qual é o valor corrente do computador, tá certo? A segunda instrução é ele adiciona 1 e a terceira instrução é gravar. Qual é o problema? O problema é que no time sharing, o processador ele pode interromper a execução dessa instrução no meio. Tá? No meio. Tá? Hã? Se tiver, sim, eu estou entendendo. É porque o que ele está falando é o que a gente usa, por exemplo, em C. Né? O C, quando ele é compilado, ele vai virar só uma instrução do processador, que inclusive aquele mais existe por causa disso, né? Que ele vai virar uma instrução de incremento do processador. E é uma instrução só, tá certo? No Python, segundo a literatura, não. Porque o Python usa máquina virtual, tá certo? Então, no final das contas, ele vai virar 3 instruções, tá? Mas, na verdade, apesar de esse ser um exemplo clássico, é muito difícil disso acontecer, porque, segundo o que eu li,
A máquina virtual do Python, ela tenta não quebrar uma instrução como essa no meio, tá certo? O virtual machine dela não vai quebrar. É por isso que não está acontecendo problema. Apesar de que está escrito lá, não confie. Certo? Não confie que ele não vai quebrar, porque ele pode quebrar. Tá certo? Bom, e aí você vai perder a leitura. Tudo bem? Tá? Mas também, se a gente quisesse garantir que ele não ia virar só uma instrução, eu poderia somar 5. E aí ele ia deixar de ser só uma instrução. Tudo bem? Tá. Então, este é um problema. Tá? Esse problema acontece por quê? Na verdade, aqui, no final das contas, como a máquina virtual ela dificulta a realização desse problema, eu criei aqui um código que vocês podem estudar depois. Cadê? Não é esse não, é o que vem depois desse, tá certo? Em que eu artificialmente, é que a tela está congelada, né? Em que eu artificialmente, esse código aqui, eu artificialmente fiz o seguinte, eu mesmo quebrei as instruções em pedaços, eu peguei, coloquei numa variável temp, o valor do contador, somei nessa variável temp mais 1, dei um sleep. Por que eu dei um sleep? Porque aí agora eu estou forçando o processador, quer dizer, estou forçando, né? Eu estou sugerindo que o processador poderia comutar o processamento, concorda? Ele poderia fazer um commute, tá? E aí, depois desse sleep, eu peguei o tempo e atribuí a counter, tá certo? Tudo bem? O que pode acontecer aí? Exatamente, eu forcei a acontecer o que poderia acontecer no outro cenário. Então, se você rodar aqui esse código, ele sempre roda um código que eu não toco. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Se você rodar aqui esse código, às vezes o meu ele se perde aqui. Eu não sei porque que ele não roda. Deixa eu restartar o kernel aqui. Às vezes ele dá ele se perde aqui e não roda. Agora foi. Então olha só, ele executou o negócio e ele fala o seguinte, olha, o valor final, porque ele rodou 5 threads, todas elas com um loop de 1000 vezes, somando o valor. Se tudo corresse normal, o valor final ia dar 5.000, mas o valor final deu 1.007. Inclusive na máquina de vocês pode ter dado um valor diferente, porque isso vai ser meio arbitrário. E isso é que eu forcei a barra para dar esse problema que acontece. Tá certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Por que esse problema existe? E agora a gente vai falar do paradigma. Então agora a gente vai cair no Erlang. Tá certo? Bom, toda vez que a gente faz essas coisas concorrentes, a gente pode ter vários problemas, tá certo? A gente pode ter o que a gente chama de interferência, né? Eu mostrei um típico caso de interferência, que é uma interferência no valor de uma variável. Mas pense, e isso é o que a gente estuda em computação distribuída, né? Pense que você tem que ficar pensando sempre tudo que pode ser interrompido no meio e pode dar errado se for interrompido naquele ponto, né? Em computação distribuída a gente estuda exatamente isso, certo? Então, toda vez que você faz essa interrupção, aquilo que você imaginariamente achava que estava executando sozinho, na verdade, foi interrompido ali no meio e isso pode causar uma inconsistência, tá certo? A gente viu também a inconsistência de memória.
Inclusive, tem sistemas que usam caches nas threads para otimizar o processo, tá? E isso também pode causar inconsistência, tá? Então, tudo isso leva para a seguinte questão. Essas linguagens, elas não foram pensadas de fábrica para a concorrência e o paralelismo, tá certo? Elas foram pensadas para serem linguagens que são executadas de forma linear, não é? E foram adaptadas para que você possa fazer isso, tá certo? Então, é engraçado que se você quando você começa a estudar a história dos paradigmas, vocês vão vendo como essas linguagens foram sendo prostituídas ao longo do tempo, né? Porque a gente também quer que ela seja funcional, a gente também quer que ela tenha concorrência, a gente também quer... E aí é por isso que essas linguagens como o Python, elas ficam muito complexas, porque elas querem resolver tudo numa linguagem só, tá? Mas elas não foram. E aí surge o Erlang, tá? Mas para falar do Erlang, a ideia do Erlang e eu gosto de ressaltar isso, porque foi uma coisa que eu chamei a atenção na aula passada, quando eu falei sobre os sistemas reativos, tá certo? E de uma certa maneira, as soluções para esse problema são muito parecidos com aqueles dos sistemas reativos, tá certo? Qual é o problema na solução que a gente construiu, tá? Aqui eu estou usando a palavra classe, porque não deu tempo de atualizar o slide. Pode ser classe, pode ser função, método, o que vocês quiserem. O problema é que nessa solução a gente tem várias coisas operando em paralelo ou de forma concorrente, tá certo? E não está muito claro como essas coisas conversam entre si, tá? E aí, como não está claro, coisas podem acontecer, tá? Então, no mundo real, você fazer programação concorrente assim é um pouco suicida, tá? É por isso que, antes de surgirem linguagens especializadas, se usam certos patterns. O produtor-consumidor é um pattern, tá? O que as linguagens pensam? E vocês vão ver que vai acontecer um movimento muito parecido com o que a gente viu na aula passada. A ideia é o seguinte, lembra que na aula passada eu falei de alta coesão e baixo acoplamento? Tá? A mesma coisa a gente precisa aqui. Olha só, para evitar interferência de um cara no outro cara, eu não quero que eles interfiram um no outro, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso torná-los o mais isolado possíveis, tá certo? Então eu preciso criar uma coesão interna deles grande, mas o acoplamento entre esses caras tem que ser pequeno. Então eu não posso permitir coisas como o que a gente fez hoje. Eu tenho uma memória compartilhada, e eu troco coisa, e eu chamo isso, e eu faço aquilo. Isso é que é um inferno, tá certo? Então a ideia é a gente tentar empacotar isso em unidades e limitar a comunicação entre elas, tá? Então o que a gente quer fazer é isso aqui, ó. E isso aqui, na aula passada, a gente resolveu como? Está escrito interface, mas é só porque eu dei um copy and paste e não tive tempo de ajustar o slide. Como é que a gente resolveu isso na aula passada? Eu nem sabia que eu conseguia fazer isso, acabei de descobrir. E aí? Barramento, mas antes de barramento... O que roda no barramento? Mensagens, tá certo? Na verdade aqui, eu não preciso necessariamente de barramento, tá? As linguagens elas não se preocupam muito com barramento, mas o que elas fazem
Agora a gente vai ter uma abordagem de mensagens, é troca de mensagens, tá certo? E essa é a ideia por trás do Erlang, tá? O que o Erlang vai pensar? Eu quero ter unidades que trocam mensagens entre si. Então eu vou tirar esse negócio de memória compartilhada, ou seja, tudo que pode dar erro. Certo? Tudo bem? Então aí surge o Erlang, que se define como uma linguagem de programação prática funcional para o mundo paralelo. Ela foi desenhada desde a origem para isso. Se vocês quiserem saber um pouco da história do Erlang, tá? Aqui eles têm uma seção de History, que eu não lembro como eu cheguei nela. History. Eles têm uma ótima seção de History do Erlang, tá? Não sei se está aqui no About. Não. Bom, eu fui na base do Google mesmo. Erlang History. Eu devia ter colocado lá no... Tá aqui, ó. Então, é legal essa história, vale a pena ler. Por que é legal essa história, vale a pena ler? Porque vocês vão ter a impressão que vocês estão fazendo de novo a minha disciplina de paradigmas. Tá certo? Então eles chegaram ali na década de 80 e falaram assim, olha, a gente queria criar uma linguagem e eles falam para telecom. E aí, a palavra telecom aí, a gente está falando de década de 80, tá, gente? Não existia internet, quer dizer, internet eu não sei se já estava sendo construído naqueles laboratórios, eu não lembro quando nasceu. Mas não existia rede internet, não existiam as coisas que a gente tem hoje. Então, eles realmente estavam precisando de coisas que tivessem módulos que pudessem operar de forma concorrente, paralela, etc. Aí eles estudaram as da época, tá certo? E aí eles vão falando, ó, em 85, 86 a gente viu que ficou Lisp, Prolog, Parlog, porque elas têm primitivas para concorrência, não sei o que, lá. Aí eles vão mostrando como eles foram se inspirando em outras linguagens. Até que em 87 eles fizeram os primeiros experimentos. E aí vai o Erlang evoluindo, tá certo? O que é interessante no Erlang? O que é diferente no Erlang, tá? Bom, primeiro, o Erlang ele vai subir o nível de abstração. Então, na verdade, para o Erlang, não existe essa ideia de eu tenho um programa e dentro do programa eu tenho uma thread. Não. O Erlang, ele pensa em módulos e cada módulo é um processo, tá? Aí tem uma coisa importante nele, tá? Olha só. O conceito de processo no Erlang, ele é muito próximo ao conceito de processo do sistema operacional. Só que ele chama de um processo lightweight. Então ele fala que não consome tanto recurso, talvez, eu não sei exatamente se ele mapeia para um processo do sistema operacional de uma forma mais simplificada, ou se ele simplesmente apenas usa o mesmo termo, tem características, mas ele é lightweight. Então ele é feito para criar processos muito leves, tá certo? Esses processos, eles são diferentes da thread. Porque a thread, ela é feita para ser um processo leve, mas que roda dentro do teu programa. E aí você pode compartilhar memória, é como se fosse uma função que está rodando ali, com todas as capacidades de uma função, só que ela está rodando numa thread separada. Processo não é assim. Os processos, eles são realmente coisas independentes. Eles não vão conseguir, por exemplo, acessar a memória compartilhada nem nada disso, tá? Mas aí, eles tiveram que desenvolver um sistema de comunicação muito eficiente entre esses processos. Porque se eu não posso compartilhar memória, como é que a gente vai trocar coisa, vai conversar? Então o Erlang fez isso baseado na passagem de mensagens. Então você passa uma mensagem, ó a mensagem de novo aqui, tá vendo?
vocês viram na aula passada, todo mundo é apaixonado por mensagens, ó as mensagens aqui de novo. Então, um processo passa a mensagem para o outro processo para executar uma certa tarefa, tá certo? A outra coisa que o Erlang tem de forte é o seguinte, eu não sei se vocês lembram quando eu falei lá no início de paradigmas, que vocês achavam que não ia usar isso para mais nada, mas vocês lembram que eu falei de bytecode? Máquina virtual e bytecode? Tá. Quem é que sabe me lembrar o que é máquina virtual e o que é bytecode? Então a máquina virtual ela é uma virtualização de uma CPU genérica, vamos chamar assim, não é? E o bytecode é o código que é como se fosse o assembler dessa CPU genérica, certo? E vocês estão acostumados, mesmo se no início do curso vocês não sabiam, a usar o bytecode do Python. O Python tem um bytecode dele, né? Não sei se vocês usaram Java. O Java tem o bytecode dele. E cada um deles tem as suas próprias máquinas virtuais, né? No caso do Java, é Java Virtual Machine. No caso do Python, não sei como é que se tem um nome especial para a Virtual Machine dele, mas ele tem uma máquina virtual dele. E o Erlang também tem uma máquina virtual e o Erlang também tem um bytecode, tá? E qual é o grande lance do Erlang? O Erlang, ele criou sua própria máquina virtual e o seu próprio bytecode. Por quê? Porque a máquina virtual dele e o bytecode, ele gera processos separados que já vão ser alocados pela máquina virtual para diferentes cores ou diferentes processadores se a sua máquina tiver. Então ele já faz isso para você. No caso do Python, por exemplo, aí está dito lá que o Python, na verdade, tem mais de uma implementação de máquina virtual, então é difícil garantir. Mas tem uma que é a mais usada, que é aquela que vem de fábrica, chamada CPython, que ele usa esse Global Interpreter Lock, tá certo? Que a gente chama de GIL. O GIL, ele tem uma tendência a fazer as coisas rodarem de forma sequencial, para evitar problemas, como aquele de memória compartilhada, etc, etc. Então ele não tem um processo tão natural ou transparente de fazer essa divisão por cores, tá certo? Então uma das grandes vantagens do Erlang é essa. Eu vou mostrar, então a intenção da disciplina não é vocês aprenderem Erlang, tá? Até porque a Erlang tem vários detalhes. É só você ver o jeitão da linguagem. Como é que a linguagem funciona, tá certo? Então, olha só. Eu tenho um processo chamado main, que é o primeiro, né? O que vai ser executado. Esse processo main, ele é um processo, tá certo? Bom, e eu tenho um segundo processo que vai rodar já de cara. É sempre assim. No Erlang não tem esse negócio de eu chamei uma função. Não, eles são processos separados já, de cara, né? Então, o Erlang, ele tem um segundo processo, que é esse processo B aqui, tá? E aí, você está vendo que ali no começo, ele está ativando, né? O main está ativando o processo B. Porque você declarar o processo não quer dizer que ele vai executar. Aí se ativa. Quando você ativa, ele já vai funcionar como um processo independente. Então o B, ele já funciona independente. Tá certo? Aqui na main, esse PIDB aí é um identificador para o processo B, que foi recebido na hora que ele criou esse cara aqui. Tá? E aí, como é que eu mando coisas para B? Como é que eu converso com o B? Eu não tenho memória compartilhada, eu não faço nenhuma dessas maluquices, desses malabarismos. Por quê? Porque apesar do código estar dessa maneira, os dois caras são processos separados.
não consegue acessar, não tem negócio de memória global compartilhada, nada disso, certo? Então, a única forma deles conversarem é por mensagem. Essa exclamação significa que ele está mandando uma mensagem para B, ali, pelo PIDB. É o B, então o B manda a mensagem, e que mensagem? Aí eu tenho sempre, aquele primeiro cara ali, é um literal no estilo Lisp, ou no estilo, se vocês preferem, Scheme, tá certo? Você não precisa de aspa para ele, mas é que nem no Lisp. Tem muita coisa nele que é meio inspirada no Lisp. Então é como se fosse um literal. Não é uma variável, é um literal mesmo, tá certo? E aí eu estou usando o literal message, por quê? É uma espécie de identificador. Lembra que quando eu mostrei na aula passada que eu falei dos tópicos? O cara assina os tópicos e pelo tópico ele sabe o que tem que fazer. Lembra disso? Que a gente viu na aula passada? Não? Ninguém lembra? Ninguém fez o exercício ainda, né? Parabéns. Então, Então, aqui é a mesma coisa. Eu tenho que, quando eu mando uma mensagem, o processo B, ele pode receber mais de um tipo de mensagem diferente. Tá certo? Ele pode receber mais de um tipo de mensagem diferente. Então, se ele pode receber mais de um tipo de mensagem diferente, eu tenho que dizer qual é o tipo de mensagem que ele recebe. Tudo bem? E aí, para essa mensagem, tá? Aí, eu mandei uma mensagem hello. E aí ele vai dar um sleep aqui. Tudo bem? O sleep acontece pela mesma razão que acontece o join. Quando o processo principal termina, todo o resto vai parar. Então ele dá esse sleep só para dar tempo do B processar o que ele tem que processar. Certo? Tá, aí o B, o que o B faz? Ele diz assim, receive. Então esse bloco receive end é um bloco onde eu vou dizer todas as mensagens que eu posso receber e como eu vou reagir a elas. Vocês estão vendo que isso é muito parecido com o que a gente viu na aula passada sobre o paradigma reativo, tá certo? A gente define quais são os eventos, as mensagens, e o sistema reage a eles, tá? Então, ele está dizendo aqui, olha, aqui eu vou ter um pattern, tá? Ele pode ser mais complicado do que isso, mas eu não estou ensinando Erlang hoje. Hoje a gente só está, né? Mas nesse pattern eu estou dizendo o seguinte, se eu receber alguma coisa que tem o literal message, ele vem acompanhado de um texto, e aí vocês estão vendo aqui o maiúsculo, para indicar que é uma variável, né? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai jogar na tela uma mensagem com esse texto. Tá certo? Todo mundo entendeu Erlang? Para rodar Erlang, eu esqueci de botar aí para vocês, tá certo? Eu tinha que ter colocado o link aí no slide. Eu vou colocar agora o link no slide. Eu tenho o Erlang que roda online, que é esse cara aqui, ó. Então eu vou botar o link aí para vocês. Tá? Erlang online. Então, se vocês estão no modo apresentação, vocês têm que sair do modo apresentação para vocês verem isso aqui. Se vocês colocarem isso aqui no Erlang online, vocês vão ver que vai acontecer o hello. Último exercício de hoje, para ver se o cara aprendeu Erlang. Tá certo? O último exercício de hoje para ver se o cara aprendeu Erlang. Tá? Erlang, vamos lá, Erlang na veia. Vamos pegar Erlang na veia. Eu podia fazer aquele do contador, mas aí eu acho que seria crueldade. Tá? Então, para não fazer o do contador, que seria crueldade, a gente vai fazer assim. O main, certo? Vai mandar dois tipos de mensagem, certo? Uma mensagem, ele vai com o literal
assustado, tá certo? Ou surpreso. Vocês podem criar surpreso, tá certo? E a outra, ele vai com o literal triste. Então você vai colocar um literal que é a emoção da mensagem que você quer. Tudo bem? Aí vem o literal dizendo qual é e você vai colocar o texto da mensagem, tá certo? Se você mandar o assustado, na hora de mostrar na tela ele vai colocar "Oh!" e a mensagem, certo? Se você colocar triste, você vai colocar a mensagem e vai colocar um sufixo, mas eu estou triste. Qualquer coisa assim. Entendeu como é que é? Não? Ele só vai mostrar a mensagem de uma forma diferente. Ou então você pode botar a mensagem com uma carinha triste depois. Entendeu? Pense comigo para ver se você entendeu o conceito. Na hora de chamar, o main vai chamar dois caras. Tudo bem? Na verdade, eu quero tudo no mesmo processo. Tá? Então o main vai chamar duas vezes o processo B. Vai chamar duas vezes. Tá certo? Só que ele vai chamar duas vezes o processo B e vai usar dois literais diferentes. Se ele usar o literal surpreso, o processo B vai botar um "ó" e vai colocar a mensagem na tela. Se ele usar o literal triste, o processo B vai colocar a mensagem e alguma coisa, uma carinha triste, por exemplo. Certo? Tudo bem? Vamos lá. Então só repassando. A gente viu esse código em Erlang. Só repassando. A gente viu esse código em Erlang, não é? Que ele cria um processo, ele manda uma mensagem hello, né? Então message é um literal, como eu tinha falado para vocês, né? E uma string. Aqui ele tem um receive, e aí ele recebe a mensagem em um texto, e aí ele formata a mensagem em um texto. Tá certo? Aí eu pedi para vocês criarem uma versão em que vocês iriam ter dois tipos de mensagem, não é? Uma mensagem feliz e uma mensagem triste, certo? Bom, a primeira coisa que eu acho que todo mundo deveria ter deduzido é como eu falei para vocês, a seleção do qual ele vai fazer é baseado no literal, tá certo? Então você vai criar dois literais. Por exemplo, eu criei happy e sad, são dois literais, tudo bem? E ali em cima foi fácil deduzir, né? Porque você vai vendo que cada linha é separada por uma vírgula. Eu acho que todo mundo conseguiu deduzir aquela parte lá de cima. Daria, né? Vocês deveriam ter deduzido isso. O mais difícil é essa parte de baixo aqui. Essa aqui realmente não é trivial. Então, o que tinha nessa parte de baixo? No receive, agora, você vai ter dois patterns, tá vendo? Então, uma das coisas que eu não mostrei é que você tem que separar eles por ponto e vírgula ali, ó, tá vendo? Então, você está vendo que o primeiro pattern terminou ponto e vírgula. Então, tinha que ter colocado um ponto e vírgula, certo? E a outra coisa que eu não mostrei é o seguinte, o processo, ele fica esperando ser chamado e depois que vocês estão vendo que o processo foi iniciado, vamos chamar assim, ali no main, né? Depois, o processo fica esperando ser chamado e depois que ele é chamado, ele encerra. Tá? Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é, uma vez que ele fez o trabalho dele, ele se chama de novo recursivamente para ele esperar a próxima mensagem. Tá? Essa parte vocês não tinham como saber. Tá? Se você não fizer essa chamada, ele só vai processar a primeira mensagem. Quando você chamar a segunda, ele não processa porque ele não está mais rodando. Tá? Provavelmente é opcional. É que nem linguagens como JavaScript,
Tá certo? Dá erro? Então não tem. Você tem que pensar que essa linguagem ela foi criada lá na década de 80, tá certo? Ela não incorporou, talvez, coisas que foram sendo melhoradas ao longo dos anos, né? Tá? Mas, vocês entenderam a ideia do Erlang? Então, a ideia do Erlang é toda essa, né? Ele vai usar, como eu falei para vocês, né? Mensagens, tá certo? Então, é isso aqui que no final das contas, se a gente for fazer um resumo, é isso aqui que o Erlang faz, ó. Eu acho que essa figura, ela resume bem o que o Erlang faz, né? Ele vai pegar, você vai ter processos que podem ter toda a complexidade interna, mas você vai afunilar a conversa entre eles na troca de mensagens. E com isso você evita uma porção de problemas de processamento paralelo e concorrente. Beleza? Beleza, gente. Então, até a próxima aula. Oi? É para subir o notebook. É. Ah, o notebook não